Olá, queridos irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal no YouTube. E eu quero, neste vídeo, tratar com vocês de um assunto que eu considero extremamente importante. É um update profético, na verdade, que eu quero dar para vocês, no que diz respeito a Apocalipse capítulo 6. Eu quero ler com você o texto e aí imediatamente mostrar para vocês algo de, no mínimo, extremamente curioso que nós encontramos aqui, tá bom? Então vamos a Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 1, e eu vou jogar na tela para você poder acompanhar juntamente comigo o texto, ok? Capítulo 6, versículo 1 do Apocalipse, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra para que os homens se matassem, uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Verso 5, quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, eu quero repetir o versículo 8, porque há algo muito interessante aqui que vai fazer sentido para você logo em seguida. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Muito bem. Eu quero, nesse update profético de hoje, eu quero apresentar para você uma abordagem desses 4 cavalos do Apocalipse, cavaleiros e cavalos do Apocalipse, talvez por um ângulo que talvez você não tenha ouvido ainda. Mas eu quero te pedir paciência e quero pedir que você pense comigo, raciocine comigo e considere algumas evidências que eu vou apresentar para você. Bom, aqueles que acompanham o meu canal já sabem que a nossa linha de interpretação das profecias tem apontado consideravelmente para aquilo que o Islã representa hoje mundialmente. O islamismo já é, ao que se acredita, a maior religião do mundo, até mesmo por uma questão até de unidade. Eles estão divididos em xiitas e sunitas, mas essa divisão, inclusive, ela é muito sui generis, porque quando eles se sentem ameaçados por alguma razão, e quando o assunto diz respeito ao objetivo maior que eles têm, que é a conquista do mundo, eles sabem muito bem se unir e se defenderem, né, entre eles.
E já o cristianismo não, o cristianismo é dividido, nós sabemos disso. Quando o cristianismo é apresentado como a maior religião do mundo, aí se inclui absolutamente todos aqueles que de alguma forma professam cristãos, né? Mas com o islamismo é diferente. O islamismo é uma religião que na sua grande maioria é de praticantes e aqueles que não são radicais, que não foram radicalizados, no mínimo, eles são apaixonados pela sua religião e eles vivem uma vida o mais pia possível e, portanto, tornou-se uma religião muito influente, se não a mais influente hoje do planeta Terra. Então, a nossa linha de raciocínio tem chamado isso desde 2007, quando Deus me despertou pela primeira vez a observar o Islã, prestar atenção no Islã. Logo depois eu comecei a fazer o meu doutorado em filosofia da religião pela Tabernacle Bible College e dentro do meu curso de doutorado eu tinha que defender uma tese que nós defendemos, que hoje já é um livro chamado Autoridade Espiritual Plena. Esse livro está inclusive à disposição no Brasil para quem quiser comprar. Você pode procurar no Google Autoridade Espiritual Plena. Se você colocar o meu nome lá, Jefferson Neto, vai aparecer aí quais são as livrarias que tem esse livro disponível. Bom, a tese nós escrevemos que hoje é esse livro. E nós tínhamos que também defender um postulado, melhor dizendo, a respeito de uma religião expressiva. Foi quando, então, eu comecei a estudar com profundidade o islamismo. Até então, eu conhecia o islamismo como todo mundo conhece o islamismo, daquilo que a televisão diz, aquilo que se comenta, que ouve aqui, que ouve ali. E nesta época a coisa não era tão expressiva desse jeito, apesar de que em 2001 o Islã apareceu para o mundo de uma forma bem mais contundente quando houve aquele ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York. Eu já morava aqui, eu estava aqui recentemente e quando aconteceu, e foi realmente algo muito chocante para a nação. Mas daí para frente eu comecei a estudar o Islã com um pouco mais de seriedade, com mais afinco. O Islã passou a ser para mim, a partir do meu curso, passou a ser para mim uma religião de pesquisa, para se pesquisar. E eu então comecei a entrar com uma certa profundidade dentro do que o Islã é, o que o Islã representa e o que o Islã prega, e logicamente aquilo que o Islã acredita, o que os seus adeptos acreditam. E daí para frente, Deus começou a me despertar, à medida em que eu fui conhecendo o islamismo um pouco mais profundamente, Deus começou a me despertar para profecias bíblicas que se encaixavam perfeitamente no perfil daquela religião. Eu comecei então a rever profecias, comecei a reestudar profecias a partir dessa nova perspectiva, ou dessa nova visão que eu havia adquirido a respeito do Islã, daquilo que o Islã realmente era, que não era nada daquilo que eu sabia superficialmente. Que, como eu já disse, eu conhecia o Islã superficialmente, como talvez muitos de vocês que estão agora assistindo esse vídeo. Hoje não, hoje eu conheço o islamismo bem profundamente, conheço o Alcorão, eu tenho o Alcorão em casa, comprei o Alcorão para poder ler e conhecer melhor. Portanto, hoje eu conheço, quando eu falo a respeito do Islã, quando eu opino a respeito do Islã, eu estou falando de conhecimento de causa, resultado já de alguns anos debruçado sobre essa religião em forma de pesquisa. Muito bem, uma vez dito isto, esse reestudo profético que eu tenho feito ao longo da minha carreira, eu estudo profecias há mais de 30 anos, para ser bem honesto com vocês. Eu comecei o ministério bem cedo, hoje eu tenho vou fazer 52 anos de idade, e comecei o meu ministério muito cedo. Com 16 anos de idade eu fui consagrado evangelista na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, e com 20 anos de idade eu fui consagrado ao ministério pastoral. E
logo no início, bem no começo, eu comecei a me interessar por profecias por causa do livro do Apocalipse. Eu achava muito curioso o livro do Apocalipse e aquilo começou a me despertar. Ao invés de eu fugir do livro, como muitos fazem, o que eu fiz? Eu comecei a estudar profecias. Lógico que no começo o estudo era muito limitado e eu também não sabia muito bem como fazer as devidas pesquisas. Foi quando eu comecei o meu curso de bacharel em teologia na época. E com isso eu já estou há mais de 30 anos estudando profecias e me interessando por esse desenvolvimento profético que a Bíblia apresenta de uma forma realmente extraordinária. Bom, dito isto, o que eu quero mostrar para você neste vídeo, neste update profético, especificamente sobre o capítulo 6 do livro do Apocalipse, sobre esses cavalos e seus cavaleiros. É que Deus me despertou para algo interessante. Eu estava ouvindo um pastor pregar, um pastor da Austrália. Eu estava ouvindo esse pastor pregar e, num determinado momento do seu estudo, ele fez uma citação à bandeira da Líbia. E quando ele fez aquela citação, dentro do assunto que ele estava abordando, aquilo me chamou a atenção. Porque de repente eu acordei para o fato de que a maioria das bandeiras de países islâmicos é igual. A grande maioria é bem parecida. E foi quando eu me dei conta, aquilo me atingiu e então, logicamente, fui fazer a pesquisa que eu quero apresentar para vocês agora. Bom, antes de eu entrar nessa pesquisa que eu fiz, eu preciso esclarecer com você algo que está no texto bíblico em português. Então eu vou botar o texto de novo na tela para você e vou abrir aqui os recursos que eu tenho, do dicionário de grego e outros recursos na tela para você acompanhar, porque eu quero mostrar para você algo a respeito do cavalo amarelo, ok? O cavalo branco, o cavalo vermelho e o cavalo preto, em termos de cores, estou me referindo às cores, está tranquilo. Ou estão tranquilos em relação a essas cores. Agora, o cavalo amarelo, por causa de um pequeno problema de tradução, de certa forma, nos impediu de acordar antes em relação ao que eu quero te mostrar. Então, vamos ao texto primeiro, eu vou mostrar para você onde é que está essa questão da tradução do cavalo amarelo, e aí, a partir do momento que nós entendermos essa questão da tradução, eu quero mostrar algo para vocês muito interessante, tá bom? Então vamos de novo na tela ali e eu quero ver com vocês. Bom, no versículo 8, eu vou jogar ele um pouco para cima para ficar mais fácil a análise, porque eu vou abrir com você o dicionário de grego, bem do lado aqui, ok? Eu tenho, portanto, o texto em português na sua tela do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho o texto em inglês com o dicionário de grego. Então, todas as palavras do lado direito que estão meio apagadinhas, elas têm um link que levam para a palavra original que João usou quando ele escreveu o livro do Apocalipse. Ok? Muito bem. Então, vou voltar um pouquinho, tá? No versículo 1 para você entender. Versículo 2, você vai ver aqui, vi então, e eis que um cavalo branco. Então, se eu pegar no verso 2 do lado direito, que diz, and I looked and behold a white horse. Se eu clicar aqui na palavra white, abre essa telinha e aparece a palavra lukos, no grego, tá? Que é branco. Então, não tem o que discutir aqui. Inclusive, é uma palavra usada, você pode ver aí, entre aspas, para light, para luz, né? Então, lukos significa, no grego, branco. Então, você vai ver aqui, embaixo aí, light, luz, bright, né? Claro, brilliant, brilhante, por aí vai. Então, tudo a ver com, realmente, o branco, ok? Bom, no versículo 3, você vai ver aqui, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho. Então, no verso 4 aparece cavalo vermelho, que do lado direito, no versículo 4, aparece aqui red. Eu clico na palavra red, abre a palavra grega,
tá vendo aqui? Que é pyros. A palavra grega pyros para vermelho, e é exatamente isso. Porque você vê aqui, ó, flame colored, que é a chama a colorida, que é a cor do fogo, não é? E do lado direito vermelho. Então, pyros é vermelho em grego, ok? Bom, seguindo um pouco mais avante, nós temos o versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto. Então, no verso 5 tem a palavra preto, e logicamente que é a palavra black, tá aí black horse. Eu clico na palavra preto, aparece a palavra grega melas, que é exatamente preto. Bom, não sei se você está vendo aqui, um pouco embaixo aqui no rodapé, onde tem AV, um 3 entre parênteses. Do lado direito tem black e um número 3. Bom, essa nota que está aqui significa que esta palavra foi traduzida, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. É isto que significa. Ela aparece 3 vezes no Novo Testamento, e as 3 vezes que ela aparece no Novo Testamento, ela é traduzida como preto. Portanto, não tem outra palavra para melas senão preto. Muito bem. Agora, olha que curioso o que é que acontece com a palavra traduzida no português como amarelo. Ok? Bom, no verso 8 diz, e olhei, e eis um cavalo amarelo. Então, do lado direito tem, and I looked, and behold, a pale horse. Bom, aqui começa a questão que eu quero te explicar. Você não precisa falar inglês fluentemente para saber que amarelo em inglês é yellow. Você pode pegar um dicionário aí qualquer e checar a palavra amarelo em português significa yellow em inglês. Então, não é estranho que o texto em português diga cavalo amarelo e o texto em inglês diga pale horse. Pale, pode pegar qualquer dicionário que você tiver na sua casa, pode ir para o Google pesquisar, você vai ver que pale em inglês nunca foi e nunca será amarelo. Amarelo é yellow e ponto final. Ok, então, por que essa tamanha diferença de tradução em relação ao português e em relação ao inglês? Bom, já que a Bíblia não foi escrita nem em português e nem em inglês, a Bíblia foi escrita em grego, então nós vamos olhar no grego, afinal de contas, que palavra está lá no grego, que o português traduziu como amarelo e que o inglês traduziu como pale, ok? Então vamos lá? Jogando na tela de novo para você. And I looked, do lado direito, número 8. And behold, a pale horse. Eu vou clicar na palavra pale e vai abrir essa janelinha de novo. Muito bem. A palavra que aparece aqui é kloros. Está vendo aí, bem pertinho do rodapé? Tem ela escrita com as letras gregas e bem do lado, transliterado para o português. Kloros. Ok. Em cima, em vermelho, tem Strong's Number G5515. Esse é o número que esta palavra tem no dicionário de grego Strong. Como eu já expliquei em outros vídeos, o dicionário Strong de grego, hebraico e aramaico é, sem sombra de dúvida, um dos mais respeitados no mundo. Qualquer bom pesquisador, qualquer grande pesquisador, qualquer seminário que se preze, usa o dicionário Strong para pesquisa e etc., porque é realmente um dicionário respeitado. Então, aquilo que você encontra no Strong, em relação ao grego, ao hebraico e ao aramaico, é confiável, ok? Então, G5515 é o número da palavra kloros no dicionário Strong. Então, agora vamos olhar aqui. Muito bem. Aí tem aqui, deixa eu abrir para jogar de novo lá, nós temos aqui Dictionary Definition, quer dizer, a definição do dicionário, aí nós temos aqui, kloros, tá vendo? Que vem da mesma raiz de 5514, logo na frente. Quando eu subo mais um pouco, veja bem o que acontece. Do lado direito tem a palavra greenish. Greenish é um oriundo de green. De novo,
você não precisa falar inglês fluentemente para saber que green, G-R-E-E-N, em inglês é verde. Certo? Greenish é uma expressão para esverdeado, seria em português esverdeado. Então tem verde e esverdeado. Em inglês tem green e greenish, tá? É uma coisa equivalente à outra. Agora vamos seguir olhando no dicionário. Então nós temos aqui greenish, vírgula, tem aí ie.verdant, que é outra expressão para verde ou para esverdeado, ok? Nós temos aqui dune-colored, traço, aí vem green, olha aqui, não sei se não tem como abrir, mas eu acho que dá para você ver claramente na tela, no fim aí, debaixo do 5514. Green, vírgula, pale. Ok, então veja bem aqui, antes de eu voltar lá para te mostrar algo. A razão do porquê o inglês traduz pale horse ao invés de yellow horse é porque pale é um tom de verde. No inglês, pale é um tom de verde. É uma palavra usada também para pastel, tons pastéis, por exemplo. Se você quiser dizer, por exemplo, essa cor é um tom pastel, você pode dizer que essa cor é uma pale color. Entendeu? Então, mas é um tom usado para expressar um tom de verde. Então, o resumo da ópera. Chloros no grego não é amarelo. Chloros no grego é verde. O dicionário mostra, e agora nós vamos ver aqui a prova cabal de que chloros é verde. Veja bem, quando eu subo a telinha, aparece aqui do lado, como eu te mostrei, o número, perdão, ok, agora está, aparece aqui do lado o A e o V entre parênteses 4. Muito bem, esse número 4 entre parênteses significa que esta palavra aparece 4 vezes no Novo Testamento, a palavra chloros, tá? Ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. Agora, olha bem do lado dela o que diz o texto. 3 vezes ela é traduzida como verde e uma vez ela é traduzida como pale, que é um tom de verde. Então, chloros aparece no Novo Testamento 4 vezes. E em nenhuma das 4 vezes a palavra é traduzida por amarelo, no inglês. Ok? No português aparece a tradução amarelo nesse texto que nós acabamos de ler, versículo 8 do capítulo 6. Mas agora olha só que coisa interessante. Muito bem. Logo abaixo aí do green e do número 3, tem a expressão search for G5515. Está vendo aí em azul e branco? Muito bem, eu vou clicar aqui, porque o que vai acontecer é que ao clicar aqui, o dicionário vai me dar todos os versículos do Novo Testamento onde aparece a palavra chloros, ok? Então vou clicar agora e ver o que acontece. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa aconteceu. Ok, alguma coisa aconteceu. Deixa eu olhar aqui. Ok, voltando agora. Ok. Deixa eu tentar de novo, tá? Porque falha mesmo às vezes. Isso aqui é digital, né? Então, 8, pale. Vamos lá. Search for. Por alguma razão não está indo. Vou tentar de novo. Um pouquinho de paciência aí, tá bom? A coisa quando é ao vivo é assim mesmo. Pale. Ok. Não está indo por alguma razão que eu não sei. G5515. Deixa eu tentar entrar aqui para ficar mais fácil. G5515 para ver se de repente funciona.
Bom, por alguma razão não está indo. Tinha funcionado antes de eu começar a gravar o vídeo. Bom, mas basicamente não precisamos deixar de prosseguir por causa disso, lógico. Seria muito bom eu poder abrir e mostrar para vocês, mas se não der, ok, prophets. Ok, agora eu entendi. Então, peraí. Ok, eu entendi agora o que está acontecendo. Espera um pouquinho. Eu tenho só que mudar aqui. Ok. Deixa eu ver agora se vai. Ok, agora sim. Agora eu entendi. É porque o dicionário estava programado para pesquisar no Velho Testamento. Assim realmente não iria. Muito bem. Então o que acontece? 4 lugares na Bíblia onde a palavra chloros aparece. A primeira delas é no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 39, ok? Então nós vamos dar uma olhada lá agora. Marcos 6, 39, depois Apocalipse 6, 8, que é o texto que nós estamos lendo, que em português aparece como amarelo, depois Apocalipse 8, 7 e por fim Apocalipse 9, 4, ok? Esses 4 lugares a palavra chloros aparece no Novo Testamento. Ok? Então nós vamos ver agora aonde é que está esse texto, ok? Então, 39, Marcos 6, 39, eu vou com você para lá. Marcos, tudo ao vivo aqui para você ver que não tem erro. 6, 39. Muito bem, olha bem. Versículo 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Muito bem, bem do lado aqui direito está em 39, o mesmo texto do Strong, tá bom? Você está vendo aqui, then he commanded them all to sit down in groups on the green grass. Vou clicar em green. Muito bem, o que vai aparecer? Chloros. Está vendo aqui? Chloros, a mesma palavra. 4 vezes, 3 green, 1 pale. Chloros, não tem errada, ok? Eu clico de novo aqui para pegar a segunda palavra, que é Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Apocalipse 8, 7, eu vou com você lá. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Está aí, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Muito bem, eu vou do lado aqui, onde está green, clico, qual é a palavra que vai aparecer no grego? Chloros. Ou seja, chloros é verde, tá? Vou pegar agora a outra palavra, que é o outro texto, que é Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Tá vendo embaixo aqui? 9, 4, ok? Então 9, 4, eu vou puxar para frente, capítulo 9, versículo 4 embaixo aqui. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde. A palavra verde de novo, versículo 4, eu clico nela, green, abre de novo a tela. Qual é a palavra? Chloros. Muito bem. Então aqui vai a minha pergunta. Se chloros é verde, por que os tradutores da Bíblia, por que João Ferreira de Almeida, melhor dizendo, né? Por que João Ferreira de Almeida traduziu chloros por amarelo? Essa é a minha pergunta. Parece que não é nada, uma confusãozinha de cores. Não, isso aqui é importante, é sério. Porque esse mal-entendido, esse pequeno mal-entendido de uma cor traduzida da forma imprópria, o que acontece? Nos impede de entender determinadas coisas. Algumas pessoas alegam, nas minhas pesquisas, algumas pessoas alegam que a razão do porquê algumas Bíblias, me parece que tem uma Bíblia em espanhol também, que traduz como amarillo, né? Caballo amarillo, que seria o cavalo amarelo. Então, mas a razão, algumas pessoas explicam, é porque esse tipo de verde, isso é alguns experts, espertos, né? Teólogos que explicam desta forma,
que a palavra cloros, inclusive de onde vem a nossa palavra cloro. Entendeu? Conectou agora? O que é cloro? Cloro é algo que desbota as coisas. Não é verdade? Então, algumas pessoas dizem que a razão do porquê alguns traduziram por amarelo é porque o cloro é um tipo de cor meio desbotado, um tipo de cor que não se define muito bem. Então, algumas pessoas traduziram por amarelo. Já outros especialistas, linguistas, especialistas em grego, por exemplo, já dizem diferente. Não, cloros tem que ser traduzido como verde, como nós estamos vendo aqui na própria Bíblia. Todos esses textos que eu te dei, onde a palavra verde aparece, ela foi tirada da palavra cloros, do grego. Tá? Provando, portanto, que cloros é verde. Ponto final. Então, quando você estiver lendo o livro do Apocalipse, capítulo 6, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, e chegar no cavalo amarelo, você já sabe que no grego a palavra original que está ali é verde e não amarelo. Ok? Muito bem. Sendo assim, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar algo que para mim é chocante, tá? Para mim é chocante. Não sei se vai causar em você o mesmo impacto que causou em mim, mas para mim é chocante. O que acontece? Quando a Bíblia fala numa terceira guerra mundial, se você ler, por exemplo, Ezequiel capítulo 38 e 39, que fala sobre o Gog e Magog, e que muitos teólogos acreditam que o Gog e Magog é a abertura da grande tribulação. Então, alguns acreditam mais ou menos dessa forma. Eu vou gravar um vídeo depois sobre o Gog e Magog. Tá? Só para aqueles que já me pediram saberem que eu recebi o pedido e nós vamos gravar um vídeo sobre o Gog e Magog. Mas o que acontece é que o Gog e Magog, segundo algumas pessoas acreditam, é uma guerra que vai acontecer em algum momento aí à frente, que acredita-se até que não esteja muito longe. E nesta guerra, esse Gog, não é, da terra de Magog, que vai conseguir congregar países islâmicos, todos os países, todos os nomes citados no Gog e Magog, hoje são islâmicos. Ouviu o que eu disse? Eu vou repetir. Todas as nações citadas em Ezequiel capítulo 38 e 39, que participarão no Gog e Magog, são muçulmanas. Mas eu sei o que está passando pela sua cabeça. Espera um pouquinho, doutor Jefferson. A Rússia não é muçulmana. Claro, a Rússia nunca foi citada no Gog e Magog. Não há um só lugar onde haja alguma citação que, de alguma forma, envolva a Rússia. Mas isso é uma outra história que eu vou explicar no vídeo do Gog e Magog. Ok? Todas as nações citadas por nome no texto do Gog e Magog de Ezequiel, capítulo 38 e 39, são islâmicas. Sendo assim, o que acontece? Olha esse texto, esse quadro. Ele está em inglês, como eu já falei, minhas pesquisas são todas em inglês, mas isso não vai ser obstáculo. Os 4 cavalos do Apocalipse, the 4 horses of Revelation. Os 4 cavalos do Apocalipse, cavalo branco, vermelho, preto e verde. Por isso que eu fiz com você toda essa exegese do texto segundo o original grego, para você entender que o cavalo não é amarelo, ele é verde. Ok? Branco, vermelho, preto e verde. Então, todos os países envolvidos na Terceira Guerra Mundial, de acordo com tanto com o Apocalipse quanto com Daniel e Ezequiel, são muçulmanos. E agora aqui vem a questão. Esses países têm suas bandeiras, cada um tem uma bandeira. E o chocante agora, que eu quero que você perceba, por exemplo, se eu pegar países comuns como Estados Unidos, quais são as cores dos Estados Unidos? Vermelho, branco e azul. Aí do lado aí você tem outra bandeira, se não me engano, acho que é a Irlanda, se não me falha a memória. Nós temos aí vermelho, branco e azul.
né? Bem do lado aí nós temos a, acho que Rússia, não é isso? Branco, azul e vermelho, e por aí vai. Qualquer Austrália, Inglaterra, olha aqui, do lado Inglaterra, branco, azul e vermelho. Austrália no meio, branco, azul e vermelho. Nova Zelândia, branco, azul e vermelho, e por aí vai. Ok? Muito bem. Essas bandeiras, bandeira do nosso querido Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Mas o que acontece se eu pegar as bandeiras dos países islâmicos e compará-las com as cores dos cavalos do Apocalipse? Quer ver o que acontece? Pois veja, aqui está. Primeiro nós temos a bandeira do Iraque. Quais são as cores da bandeira do Iraque? Branco, vermelho, preto e verde. As mesmas cores dos cavalos do Apocalipse. Ah, doutor Jefferson, deve ser coincidência. Ok, então vamos um pouco para frente. Bandeira da Síria. Branco, vermelho, preto e verde. As mesmas cores dos cavalos do Apocalipse, de acordo com o grego, tá? Não deve ser coincidência, doutor Jefferson. Ok, então vamos para frente. Afeganistão. Branco, vermelho, preto e verde. Eu acho que já está demais agora para ser coincidência, não é verdade? Eu acho que já está saindo um pouco do campo da coincidência. O que você acha? Eu acho que sim. Vamos mais um? Vamos lá. Líbia. Branco, vermelho, preto e verde. O interessante é que essas... Ah, sim, mais uma, olha aqui. Olha essa. Os Emirados Árabes. Emirados Árabes. Branco, vermelho, preto e verde. Gente, isso não pode ser coincidência. Vamos mais um? Sudão. Branco, vermelho, preto e verde. Mais um, vamos lá. Bandeira da Palestina. Está vendo aí essa guerra toda de Israel, esse conflito todo de Israel para sobreviver, com os palestinos lançando mísseis todos os dias praticamente, quando há conflito sobre a terra de Israel, não é verdade? Pois bem, olha a bandeira da Palestina. Branco, vermelho, verde, branco, vermelho, preto e verde. Olha a bandeira da Jordânia, que inclusive é igual à da Palestina, com uma diferença de uma estrelinha que tem no vermelho, tá vendo aí? Palestina, Jordânia, branco, vermelho, preto e verde. Gente, não tem como isso ser mais coincidência, não tem como. Chega um ponto que o bom senso me diz que tem algo a mais acontecendo aqui. Aí eu coloquei aqui algumas bandeiras juntas dos países que estarão envolvidos nesta batalha do Gog e Magog, ou do que eu estou chamando de a Terceira Guerra Mundial, causada por países islâmicos, e na sua maioria, a bandeira tem as mesmas cores dos cavalos do Apocalipse. No caso do Irã, por exemplo, só falta o preto. Agora, é tão interessante a do Irã, essa eu quero mostrar para vocês, eu não tinha nem separado aqui, mas vale a pena mostrar. A bandeira do Irã não tem o preto, mas o que acontece? Quer ver? Eles fazem alguns arranjos na bandeira, tá? A bandeira do Irã é essa que eu vou colocar na tela para você aqui, ó. Essa é a bandeira do Irã, tá? Branco, vermelho e verde, tá? Então, falta só o preto para ela ser praticamente igual às outras bandeiras islâmicas. Mas aqui vem duas coisas que você precisa saber, duas informações que você precisa saber. Primeiro, o Irã não é árabe. A maioria dessas nações que eu citei para você, elas são de alguma forma árabe ou receberam uma forte influência árabe. Tá? Por exemplo, estados como Afeganistão, Paquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, esses estados, por exemplo, eles são, na sua maioria,
da raça chamada turca, ou são, como é que eu diria, eles são descendentes dos povos turcos. E quando eu digo turco, eu não estou falando só da Turquia, né? Os povos turcos, lá atrás, no final na decadência do Império Romano, quando as tribos turcas surgiram, e então formaram o primeiro império islâmico, que é o Império Otomano, quando eles elegeram Osman I como primeiro imperador do Império Unificado Otomano, que não era outra coisa senão a união dessas tribos turcas. E dessas tribos turcas saíram nações que nós conhecemos hoje, como a Turquia, por exemplo, como o Afeganistão, o Paquistão, o Cazaquistão, o Uzbequistão e etc. Você pode ver que eles são muito parecidos, inclusive, com os indianos, né? Os paquistaneses, por exemplo, muito parecidos com os indianos. Muito difícil distinguir quem é indiano, quem é paquistanês. É uma raça, eles têm origens muito semelhantes, tá? Muito bem, então voltando agora para a bandeira do Irã. O que acontece? A bandeira do Irã é isso que você está vendo aí. É uma bandeira, ela tem, by the way, o verde, que é a cor em disputa lá no Apocalipse. O verde significa, sabe o quê? Islamismo. O branco significa paz. O vermelho significa tenacidade ou coragem, é o que o vermelho significa nessas bandeiras. E imagine só, o verde é o símbolo do Islã. O verde é o símbolo do Islã. E é exatamente a cor que está em disputa. E quando você olha no Apocalipse lá, que cita o cavalo amarelo, que na verdade é verde, a Bíblia chama atenção para a espada, o tamanho da espada. E recebeu uma espada enorme para matarem uns aos outros. E é exatamente a cor da religião, a cor do islamismo. Muito bem, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ok, um momento. Quer ver? Ok, aqui está. Ok, vou jogar para você de novo lá. Já está, ok. Muito bem, o que acontece? Observe, por exemplo, as artes islâmicas. É bom deixar claro, a maioria dos sites islâmicos, qualquer arte a maioria das artes feitas com a bandeira do Irã, o que acontece? Eles adicionam o preto. Olha aqui. Essa, por exemplo. Branco, vermelho, preto e verde. Não, o preto não é parte da bandeira, mas quando eles fazem uma arte qualquer para... Olha isto, por exemplo, eles adicionam o preto, exatamente o que está faltando. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É a bandeira do Irã com o preto adicionado. É como se o preto estivesse oculto, estivesse escondido. Olha isso aqui. O preto adicionado, o símbolo persa. Esse símbolo do meio aí é o símbolo persa, ou da Pérsia. Olha isso aqui. É a bandeira do Irã, que originalmente é branco, vermelho e verde, mas eles adicionam o preto quando se trabalha uma arte qualquer. Olha isso aqui, por exemplo. E eu poderia sair mostrando para vocês aqui por horas e horas e horas. Aqui, um bom exemplo, olha esse aqui. Uma moça iraniana com a roupa da bandeira, né? Branco, vermelho e verde, mas com a parte preta, porque eles sempre adicionam o preto. Será que tem alguma coisa acontecendo ou eu estou vendo coisa, tem caraminhola na minha cabeça? Aí você pega tudo isso que eu estou dizendo e você percebe que o Islã não apenas é um fortíssimo candidato para o cumprimento dessas profecias, como ele é um fortíssimo candidato para desencadear esses cavalos do Apocalipse. Entendeu? Porque cavalo não precisa nem dizer. O que um cavalo representa? Se você tiver que dar um significado para um cavalo, o que um cavalo representa? Na Bíblia Sagrada, sabe o que cavalo representa?
cavalo representa a força, robustez e vigor sem a ajuda de Deus. Tá? Tanto que muitas vezes quando Deus queria falar sobre o juízo, Deus falava sobre os cavalos. Deus falava sobre os cavalos. Porque a força do cavalo tem esse tipo de representação. Além do mais, fala de quê? Fala de guerra, fala de exército. Montaria, fala de poder armamentista para o povo daquela época. Está me entendendo? E aí quando você soma isso ao que está acontecendo, por exemplo, na Europa, a Europa está de joelhos. Essa Europa que muitos querem fazer o mundo crer que vai dominar o mundo, a Europa vai dominar o mundo como anticristo europeu, ora, só se for outra Europa, porque a Europa que eu estou vendo hoje está prostrada de joelhos diante do Islã. Olha o que eles fizeram na Bélgica agora, gente. Já tinham feito na França. A França agora já não tem mais sossego. Eu estive na França por 2 vezes, há 15 anos atrás. 2 vezes, você andava pelas ruas de Paris com prazer, com alegria, ia nos pontos turísticos, tirava foto. Eu dirigi de Amsterdã, na Holanda, até Paris de carro, com 4 pastores, passeando, tranquilo, uma liberdade total, absoluta. Isso há 15, 16 anos atrás. Olha para a Europa hoje, gente. Olha para a Europa. Eventos sociais, aglomeração de pessoas em países como a Bélgica, França, cancelados por medo de ataque terrorista. Parece para você que essa Europa de hoje vai governar alguma coisa? A Europa está prostrada, a Europa está sobre os seus joelhos, porque o Islã já subjugou a Europa. A Europa vive debaixo do medo. E não está longe de acontecer isso aqui nos Estados Unidos. É porque a tenacidade do americano é maior, mas não está muito longe de acontecer isso aqui nos Estados Unidos. Eu estava aqui quando as torres caíram em Nova York, quando houve aquele ataque terrorista, a nação ficou prostrada. Portanto, nós estamos assistindo diante dos nossos olhos esta profecia do Apocalipse capítulo 6 ganhando forma diante de nós, para quem quiser ver. Tá bom? Eu queria então trazer isto para você, esta informação, e logicamente que não tem por que eu guardar isso sozinho comigo, e no meu coração eu sinto que isso aqui está correto, que é uma interpretação respeitosa e decente com a palavra de Deus, e eu deixo que você faça as suas próprias pesquisas, tá bom? Checa aí, faz os seus estudos também, eu acho isso importante, tá bom? Porque eu quero que você cresça no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra de Deus, e que você possa usar essas informações para o seu próprio avanço, para o seu próprio crescimento. Tá bom assim? Bom, eu acredito que eu não vou ler o restante do texto, porque o meu ponto aqui, a minha intenção aqui, era exatamente poder trazer para você essa compreensão conectando isso ao Islã, ou aquilo que o Islã representa, digamos assim, não é verdade? E uma vez que você entendeu isso, para mim já está suficiente, e eu quero que você, portanto, passe isso para frente. Se você entender que isso faz sentido, passe isso para frente, que inclusive no Brasil isso tem que começar a ser denunciado. Eu tenho procurado aqui nas redes alguém, um profeta, alguém no Brasil que comece a tocar essa trombeta, que comece a denunciar essas coisas, enquanto ainda está embrionário do Brasil. Porque se não fizer agora, vamos ter que fazer depois, quando já vai ser tarde demais. Entendeu? O que eu estou pregando aqui não é discriminação a um povo, não é discriminação a uma religião, mas é o ensino da profecia bíblica, doe a quem doer. O meu compromisso é ensinar a profecia bíblica, para onde quer que ela esteja apontando. Doe a quem doer, tá bom? E eu espero ter ajudado aqui, portanto, um pouco. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.